Salve, salve, meus padawans! Beleza? Olha aqui eu, Ítalo Colares, professor de filosofia, junto com a galera da Turma K. Vamos conversar um pouquinho sobre filosofia? Galera, em filosofia no Enem, um dos assuntos mais cobrados é nada mais nada menos do que, filosofia política. E quando se fala de filosofia política, nós temos que entender algumas coisas importantes nesse processo. Gente, primeira coisa que eu gosto muito de falar e vou falar aqui para vocês, vou trazer essa mensagem para vocês, não se preocupem, quando se fala de filosofia política, nós estamos falando de teorias, tá? Nós não estamos falando de questões partidárias, nós não estamos falando de questões ideológicas, tá certo? Esquerda, direita, centro, não, ninguém tá falando disso. Estamos falando de teorias políticas, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender quando se fala de filosofia política, entender o que é política, né? Quando se fala sobre política, nós estamos falando sobre a arte de governar a cidade. Olha que bonitinho, olha que poético, né? Chega a ser até quase uma poesia para os nossos ouvidos, né? A arte de governar a cidade. E surge isso com quem, galera? Surge com esse pessoal aqui, com os gregos, né? A palavra política é uma palavra grega, tá certo? Justamente de uma variação de uma outra palavra grega, que significa polis, ou seja, cidade-estado. A política é nada mais nada menos do que a ideia de governar a cidade. Então, a filosofia, ela vai se estruturar, a filosofia política, ela vai se estruturar dentro desse aspecto, tá certo? Do que se fala sobre essa forma de governo, de como administra a cidade, de como administra os bens públicos, né? De como se administra o Estado, tá certo? Então, essas construções, quem vai trabalhar e quem vai abordar a filosofia política? Aí você deve estar me perguntando, professor Ítalo, isso é cobra no Enem? Gente, segundo os dados estatísticos, tá certo? Esse é o terceiro conteúdo mais cobrado no Enem, perdendo apenas para a ética, tá certo? E para a teoria do conhecimento, que está ali muito nivelado com filosofia política. Você vai ver que os nomes que estão aqui geralmente são cobrados no Enem. Sempre vai estar aparecendo aí no Enem, tá certo? Envolvendo sobre essa questão de Estado, sobre essa questão de política, sobre essa construção, né, de organização política e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Galera, quando se fala de grego, tá? Dentro do aspecto da filosofia política, nós estamos falando de quem? Platão e Aristóteles. Gente, qual é a contribuição desses dois para a filosofia política? Uma contribuição muito bacana, uma contribuição muito, acho que até pertinente, né, para os nossos dias, digamos assim, a nível internacional e nacional. Quando se fala de política, nós estamos falando de ética, tá certo? Para os dois, não tinha como separar a questão política das questões éticas. Os filósofos gregos, eles defendiam uma sofocracia, uma aristocracia. O que significa isso, professor? Sofocracia, governo dos sábios. Aristocracia, governo dos melhores. Presta aqui, fecha aqui, presta atenção. Não estou falando dos melhores financeiramente. Estamos falando dos melhores no sentido ético, tá certo? No sentido moral da palavra. Era o cara que era o melhor, não o melhor no sentido de bens, tá certo? De riquezas, mas no sentido de virtudes, como dizia o grande Aristóteles, tá? Os dois, tanto Platão como Aristóteles, eles não separavam essas questões da questão política e da questão ética. Ou seja, um ser político necessariamente tem que ser um ser ético, tá? Não pode separar isso. Continuando na história da humanidade, viemos aí a ideia de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Eles entenderam, eles compreenderam que havia necessidade de um governante e esse governante, tá certo? Ele deveria ser alguém preparado pela divindade, alguém separado pela divindade, alguém próprio do ser, da orientação divina, né? Lembrando que nós estamos falando da filosofia medieval, e nesse pensamento na Idade Média, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana era uma instituição poderosa, que controlava a questão política, que controlava questões filosóficas também, tá certo? Então, não estamos aqui em nenhum momento falando que foi certo, errado, nem que foi bom, nem que foi mal. É apenas um fato, tá certo?
E quando se fala sobre a questão de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, nós estamos falando na necessidade de um governo submisso mediante a uma divindade, né? O que houve espaço para o primeiro contratualista. Quem é esse primeiro contratualista? Thomas Hobbes. E aí, gente, entramos na Idade Moderna praticamente, tá? Quando se fala de contratualismo, nós estamos falando de uma galera, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, né? Como já dizia aí um grande amigo meu ali da matemática. E o John Locke, tá certo? Esses contratualistas, eles seriam a galera que vai decifrar, que vai dar um norte para a filosofia, para a política moderna, tá? O Thomas Hobbes, ele vai ser extremamente defensor de um regime político chamado de absolutismo, né? Sua primeira grande obra é qual é? O Leviatã, tá certo? Essa obra onde você vai ter um monarca constituído de crânios, com numa mão um cetro, na outra mão uma espada, representando o poder religioso e o poder político nas suas mãos, tá certo? E o corpo constituído de caveiras, porque ele é a constituição de um bem maior, governando toda a cidade. Isso é a capa do livro Leviatã, tá? E onde restitui a ideia, onde traz a ideia de que o homem é mau por natureza e ele precisa então de um governante com pulso forte, com uma religião forte, que controle essa maldade, né? E quem é esse governante? O rei. E aí ele dá espaço, ele abre espaço para o que nós vamos compreender na história como absolutismo. Depois do Rousseau, ou depois do Hobbes, desculpa, chegamos em Locke. Locke já vai defender um outro posicionamento político. Qual é esse posicionamento político? O liberalismo. Olha que massa, tá certo? Esse liberalismo, galera, é o liberalismo que nós temos praticamente nos dias de hoje em muito canto, né? É o liberalismo raiz, não é esse liberalismo Nutella que nós temos aí, não, que alguns nem entendem que é liberalismo. É o liberalismo raiz, tá certo? É o liberalismo que defende a propriedade privada, a liberdade, a vida, né? O Locke, gente, ele vai entender que o homem não é nem mau e nem bom por natureza, mas suas ações, mediante a racionalidade, mediante ao seu processo de liberdade, é que define o que é mal e o que é bom, né? O Estado, ele é apenas um agente mediador para, digamos assim, para que o homem não atrapalhe nem a vida, nem a liberdade, nem a propriedade privada de um outro homem. Por isso que ele defende o liberalismo, né? À toa que o John Locke é o pai do liberalismo político e o Adam Smith, é outro pensador, é o pai do liberalismo econômico. Chegamos aí em Rousseau, né? Olha, Rousseau já é conhecido de muita gente, né? Rousseau, gente, ele vai trazer um ideal de um troço chamado de democracia, que com certeza vocês já ouviram falar essa palavrazinha, né? E uma democracia é o quê? Uma democracia representativa, né? Olha, professor, eu já ouvi essa palavra. E onde foi que você ouviu essa palavra? Na nossa democracia, galera. A nossa democracia Brasil é uma democracia representativa. Olha que legal, né? É uma democracia onde nós escolhemos aqueles representantes que vão, aqueles governantes que vão nos representar, né? Rousseau, gente, ele vai bater de frente com o pensamento do Hobbes e vai bater de frente com o pensamento do Locke em alguns momentos. Qual é a batida do Rousseau em Locke? A ideia de que o homem não é mau por natureza. Pelo contrário, Hobbes, dizia Rousseau, o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. Essas instituições sociais, esses títulos, esses cargos, essas regras sociais, digamos assim, instituída por essas instituições, é que nos corrompe, tá? Cabe, então, a liberdade do indivíduo, a democracia, a representatividade do sujeito, de quebrar essa maldade, né? Esse ato de corromper. E aí Rousseau também vai bater de frente com Locke no que se diz respeito à ideia da propriedade privada. Ele vai escrever na sua obra, O Princípio da Desigualdade Social, a seguinte questão. O princípio dessa desigualdade qual é? É a propriedade privada. A desigualdade social começou quando o primeiro indivíduo cercou um terreno e disse assim, esse terreno é meu. Essa brincadeira de minério amarelo, né? Pelo menos na minha época tinha esse negócio, né? Esse menino é meu. A mesma coisa. Esse terreno é meu, né? Quem foi que te deu? Vamos continuar não, pelo amor de Deus, parou. E Rousseau defendia esse pensamento, né? Essa ideia de quê? Que a propriedade privada, ela é o princípio da desigualdade e que o homem, na natureza, ele é bom, né? Então ele vai bater de frente com Locke e com
o Hobbes, né? Chegamos no mais, digamos assim, no mais incompreendido da história da filosofia política, né? O cara que a galera pensa que sabe, mas na verdade não sabe sobre ele. Quem? Maquiavel. Gente, Maquiavel é autor de O Príncipe, certo? É dele, né? A ideia de que os fins justificam os meios. Presta atenção nessa dica da turma K, tá? Em filosofia. A Maquiavel nunca escreveu essa frase. Essa frase é atribuída a uma biógrafa, a uma biografia de Maquiavel, que ela vai colocar na orelha do livro, na introdução, se não me engano, não me recordo precisamente. Os fins justificam os meios, certo? Ou seja, a ideia de que aonde eu quero chegar não importa como, só importa que eu vou chegar, não importa o que eu vou fazer. Ele é considerado o pai da política moderna. Por quê? Porque ele vai separar a questão da política da questão ética. O governante, ele não precisa se preocupar se é certo ou errado, mas ele precisa se preocupar se o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito dentro de uma sociedade. E aí ele vai dar 4 dicas na sua obra O Príncipe, que primeiro, o governante tem que tomar o poder à força, tá certo? Segundo, o governante, o príncipe, ele deve eliminar os seus opositores. Terceiro, olha que interessante, o governante ele deve se manter no poder a qualquer custo. E quarto, ele deve instalar uma república como um processo de unificação do Estado italiano. Lembrando que Maquiavel era italiano, tá? Da província de Florença, né? E aí chegamos já no período moderno, no nosso queridíssimo Jürgen Habermas, né? Habermas, da escola frankfurtiana, ele vai trabalhar a ideia da democracia da comunicativa, da ideia do processo comunicativo ético, né? Ele traz de volta a ética para dentro da questão política. As ações políticas, elas têm que ser necessariamente ações éticas, um pouco daquilo que Platão e Aristóteles já defendia há muito tempo atrás, antes de Cristo, né? Habermas traz uma ideia de que a filosofia ela não pode ser separada, que a política não pode ser separada da questão ética. Temos que ter uma questão ética. E ele traz uma coisa mais interessante, que é a ética da comunicação, né? Ou seja, eu vou falar aquilo na qual os meus ouvintes, eles se sintam respeitados por aquilo que eu estou falando. Eu tenho que falar a linguagem deles de uma forma que eles compreendam, de uma forma que a mensagem seja dita e que seja para o bem de todo mundo, né? Olha que interessante, tá certo? O Habermas, ele é um filósofo que cai muito no Enem, é um dos caras que sempre está aparecendo no Enem, e o que é mais massa, é um dos filósofos vivos, né? Um dos filósofos mais conhecidos e ainda está vivo, tá certo? Ainda produzindo filosofia de uma forma espetacular. Bem, gente, que foi uma explanação, tá certo? A gente não aprofundou muito para não transformar um negócio muito chato e, pelo contrário, trazer dicas rápidas que você possa absorver e evoluir, potencializar a tua nota no Enem de 2019 e em qualquer outro vestibular que cobre filosofia política. Galera, último conselho, quer passar no Enem? Vem para a turma K, porque aqui só tem gente boa. Valeu, galera! Até a próxima!